Bom dia, boa tarde, boa noite. Você aí que nos assistem, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Pode isso, mãe? Você aí que é mãe, quer ser mãe ou simplesmente conhece uma mãe, já fica por aqui com a gente, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, segue a gente, porque toda semana nós vamos trazer, muitos temas interessantes. Aqui com a gente, vocês vão rir com a gente, chorar, se emocionar, aprender, porque vai ter muito conteúdo e nós vamos estar juntos nessa viagem maluca que é a maternidade. Vocês não estão sozinhas. Bom, eu sou Jete Mundim, sou pediatra e sou mãe do Arthur e do Pedro. Eu sou a Mariana Servan, também tenho 2 filhos, o Gael e o Ravi. Sou fisioterapeuta e empresária e eu tô muito ansiosa para esse encontro semanal, hein? Exatamente. E hoje, gente, o tema... Pera, antes da gente apresentar o tema, roda a vinheta aí, Carlão. O nosso tema de hoje é um papo sério, um papo muito importante. Muitas vezes gera na gente um sentimento de raiva, de revolta, mas ele serve como um alerta, principalmente para nós mães que muitas vezes, nós pais também, né, imaginamos que os nossos filhos estão seguros dentro de casa, jogando um videogame, acessando uma rede social ou simplesmente assistindo um vídeo na internet, mas eles não estão. É importante também esse episódio para a gente saber que aquele vídeo inocente de uma menina dançando ou uma foto despretensiosa do seu bebê tomando banho pode cair numa rede oculta da internet que alimenta uma rede de pornografia infantil que é consumida por pedófilos. E principalmente, né, Gé, esse episódio é importante para a gente prevenir os nossos filhos contra uma dura realidade que assola o nosso país, que é uma grande estatística de casos de abuso infantil. Então, hoje aqui com a gente nós temos a doutora Anne Carini, delegada titular da Delegacia Especial de Atenção à Criança e ao Adolescente aqui do estado do Mato Grosso do Sul, da proteção, né, da criança e adolescente. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada por estar aqui com a gente, dividir um pouquinho do seu tempo precioso, né, que é usado para combater esse tipo de crime. E a gente está aqui hoje para conversar com tantos pais que acho que não imaginam o quanto que o buraco é mais embaixo. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu agradeço o convite. Nós queremos passar um pouco, né, para os pais que estão assistindo, os perigos da internet, os perigos também que ocorrem dentro de casa, para que eles fiquem mais atentos com os filhos. Maravilha. Maravilha. E nós temos aqui junto também o investigador de polícia, né, de polícia judiciária, é assim que fala, né? Maidana, que dizem que é o cara, viu, Mari? É o cara. 5 minutos de conversa, eu já tô com meus cabelinhos em pé, assim. O tanto de curso que esse cara tem. Muitas certificações internacionais, né, Jé? Certificações internacionais, cursos aí até do FBI, também lotado, né, na DPCA, que é a Delegacia de Proteção, especializada de proteção A criança e o adolescente, exatamente. Também é pai de 2 meninos. E até avô, né? Sou avô já. Seja bem-vindo, Maidana. Obrigada também por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente hoje. Nós aqui agradecemos a oportunidade, em nome da Polícia Civil e da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente. A gente está aqui para contribuir com informação e boa conversa aí. Exatamente. Eu já vou começar então, Maidana, te perguntando uma coisa que eu mesmo descobri faz pouco tempo. Sim. Que a internet é um buraco negro, né? Isso que a gente usa da internet, Instagram, Facebook, Google, né? É só a pontinha do iceberg, que tem muito mais, né? Eu já tinha ouvido falar em Deep Web, mas eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, em Dark Web. Então, vocês chamam isso de camadas da internet, né? Como que funciona isso? Exatamente. Nós, os usuários comuns, trafegamos na internet superficial, que é... Bom, inicialmente a gente tem que comparar com o iceberg que você falou, né? E dividi-lo em 3 partes. A ponta do iceberg seria a Surface Web, que é a internet que todo usuário tem acesso. É onde a gente lê nossos e-mails, acessa nossas páginas de notícias e todo o conteúdo está disponível para o usuário comum. Uhum. E está na superfície, como se fosse o mar ali, ela está na superfície, visível para todo mundo. Logo abaixo, na camada mediana, nós temos a Deep Web, que não necessariamente é conteúdo ilegal. A Deep Web, ela contém sites, contém material, informações lícitas,
inclusive de governos, de serviço secreto dos estados, dos países, são informações restritas a determinados usuários. Então, ela não é facilmente acessada por qualquer usuário, tá? Ela depende de senha, depende de outros softwares, tá? E logo abaixo, no fundão, é que realmente nós temos a Dark Web, que é onde a gente encontra todo o material ilícito. São tráfico de drogas, exploração sexual de crianças e adolescentes, venda de material pornográfico infanto-juvenil. Isso tem Isso, bastante. tem demais. Então, toda a camada suja, todo o serviço sujo, informação ilícita, ela está na Dark Web. Tudo que está na Dark é ilícito, é ruim. E é difícil acessar, não é assim, não é qualquer pessoa que consegue, é tudo criptografado, sei lá, não é? Difícil Exatamente. A Dark Web, o acesso à Dark Web, ele é fomentado, só é possível através de navegadores específicos, né? E para ter acesso, você tem que ter expertise, você tem que ter conhecimento. Então, para isso, o usuário acaba estudando, Sim. mesmo que de forma oculta. Amadora, assim, mas vai Amadora, atrás para conseguir tá ali por dentro, né? Naquele terreno Exatamente, fértil. E exatamente. dentre os crimes cibernéticos que a gente tem, quais os principais envolvendo as crianças, né? Como que esses crimes acontecem na internet? Eu vou falar por camadas, assim. A gente tem o mais comum, né, doutora, que é o cyberbullying, que ocorre no nosso dia a dia, nas escolas, através de grupos de amigos, aquela famosa tiração de sarro em rede social, e que muito traz prejuízo para a criança, para o adolescente. Uma exposição É uma muito exposição absurda. absurda. Isso ocorre na camada superficial, na internet comum, redes sociais, nas páginas de internet. E lá, de outro modo, lá na Dark Web, nós temos os crimes mais graves, que onde também nossa equipe trabalha diuturnamente, que nós temos aí os crimes de armazenamento de material pornográfico infantil, produção de material, que são as filmagens ilícitas, né, de abuso sexual, e dentro desses crimes, a gente tem dois opostos. A fase superficial, que é na rede social, e na Dark Web, essa parte mais grave, que vai desde a produção, o armazenamento, até a fase final, que é, de fato, o abuso sexual da criança e do adolescente. Em algum momento esse abuso foi praticado para alguém produzir material, né, doutora? Exatamente. E me parece também que, por exemplo, ficou muito na mídia falado sobre isso, os jogos que as crianças e os adolescentes jogam, que é pura violência, né? E recentemente a gente falou bastante sobre isso pelos ataques que estavam havendo nas escolas, o quanto que hoje em dia o adolescente consome violência. Mas a grande questão dos jogos também não é somente a violência, mas é um terreno fértil, me parece, para esses abusadores conseguirem chegar até as crianças, né? Ué. Como que isso funciona? Bom, o criminoso, ele tem... primeiro que nós não falamos criminosos, né? A gente chama de predadores, né? Que é o que eles são. No meio cibernético, a gente procura ajustar esse nome, na delegacia a gente chama de predador, porque, de fato, o objetivo dele é a presa, vamos dizer assim, fácil, inocente, é a criança ou adolescente. Então, Putz, esqueci o que eu estava falando. Que você ia falar, acho que da questão do... eles usam uma forma do jogo para entrar em contato, de repente para fazer trocas, Não, né? fica tranquilo. De repente, acho que tem até aquela questão de te dou mais moedinhas no jogo se você me der alguma foto. Aquelas chantagens, né? Como Sim. que isso funciona? Porque às vezes os pais acham, meu filho tá ali de boa dentro de casa, seguro contra o mundo, jogando um videogame. Ele não imagina o que é aquilo ali. A grande jogada dos jogos, o predador, ele utiliza o jogo como uma forma de se aproximar da criança. A problemática do jogo é o que tem por trás, que são os chats. Então, hoje nós temos uma plataforma chamada Discord, a qual chega bastante Muito. denúncia para a gente, bastante caso. Então, o Discord, ele funciona como uma plataforma de servidores de bate-papos, de texto, de voz, em que o jogador ele joga online e, em paralelo, ele conversa com os demais jogadores. Só que o problema é que na outra ponta, às vezes, não é uma criança que está jogando com ele, é um próprio adulto, predador. se passando por criança, às Exatamente. vezes, passando por um adolescente, né? Exatamente. E, doutora, aqui no Mato Grosso do Sul mesmo, isso é palpável? Vocês têm bastante denúncia disso mesmo aqui também?
Sim, temos. A gente Já acha que é uma temos. coisa que tá tão distante, né? Não, nós temos vários registros de boletins de ocorrência, tanto de meninos quanto de meninas vítimas, que através dos jogos conheceram alguém e essa pessoa se passando por criança começou a aliciar a criança ou adolescente que estava jogando para conseguir fotos, vídeos dela. Em troca de alguma coisa, oferecia moedas ou outras coisas. Então, nós temos sim, isso não é incomum, tá? Tem bastante, os pais precisam estar atentos. Não é porque a criança está dentro do quarto que ela está segura. Os pais têm que monitorar o tempo todo os seus filhos, o que eles estão usando, quais são os aplicativos, quais são os jogos e orientá-los, né? Orientá-los sobre os perigos que tem. É que tem pessoas que não são, na realidade, quem elas estão dizendo Sim. que são, né? Então, Inclusive, doutora, desculpa te interromper, eu me deparei até com alguns dados muito alarmantes, né? E de uma maneira geral, não só falando de crimes cibernéticos, mas me parece que somente no início desse ano aqui, nos primeiros 4 meses de 2023, aumentou quase em 70% o número de casos de violação sexual contra a criança, né? E adentrando aqui no nosso estado, eu me deparei também com números bem preocupantes, né? Tanto em relação à pornografia infantil, quanto exploração sexual, quanto estupro de vulnerável. Então, parece que os números aqui do estado são grandes, se comparado a outras regiões do Brasil. E o que você consegue observar na sua prática, né, na sua experiência ao longo dos anos? De fato, aqui tem esse número aumentado se comparado a outros estados? Ou, de repente, aqui os registros são feitos de forma muito eficiente? Então, não tem casos de subnotificação como, de repente, a gente pode ver em outras regiões do Brasil? Os casos de abuso sexual, eles são inúmeros em todo o país, mas aqui ele realmente é maior, por quê? Porque há a denúncia. Porque quase não há subnotificação. Nós tentamos fazer o máximo de divulgação possível para explicar para as crianças, para os adolescentes, para os pais, o que é um abuso sexual, as partes íntimas, as partes privadas, o que pode ser tocado, o que não pode, como alguém chega até você. Então, assim, esse ensinar, faz com que muitas pessoas procurem a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Se não chega até a delegacia, se não consegue chegar, tem conhecimento do Disque 100, que a gente fala, pode utilizar o Disque 100, pode ser de forma anônima. A denúncia, né? A denúncia. Nós só pedimos que quem vai fazer essa denúncia, se não for se identificar, que nos leve o maior número de informações possíveis para que a gente consiga chegar até essa vítima. Ô, doutora, e voltando assim até na parte dos crimes cibernéticos mesmo, porque isso é uma coisa nova, né? O abuso sexual já é uma coisa antiga que a gente sempre tem que estar falando, mas com o avanço assim da internet e dos jogos, né? Até teve numa novela da Globo recentemente que não foi por jogo, né? Mas era um adulto se passando por uma menina que conseguiu tirar muitas fotos daquela adolescente, teve esse caso, né? E isso existe mesmo. Existe Maidana, esses aplicativos mesmo, eles existem realmente que a pessoa muda o rosto, a voz, tudo existe isso de fato. Aquilo não é ficção da novela. Não é ficção. Não necessariamente o aplicativo existe para prática ilícita, mas realmente existe. São softwares de inteligência artificial. Nossa, muito bem desenvolvidos. Exatamente, que simulam. Hoje em dia as pessoas utilizam para brincadeiras, para descontração, mas também utilizam para prática de crimes, inclusive para simulação de crianças em cenas de sexo, em cenas pornográficas, né? Lembrando que a simulação de criança em cenas de sexo, ela é tipificada também pelo ECA, no artigo 241. 241. É configurado o crime também. É Sim. configurado. Então, é uma prática nova, são aplicativos que estão chegando, é uma prática nova que está chegando demanda para a delegacia e que nós também estamos buscando a repressão. E, Maidana, agora uma pergunta que eu queria te fazer. A Mariana falou no começo, assim, né? Para você, pai, né? Esse episódio é para você que posta uma foto. Eu quero morrer quando tem, né? As dancinhas lá do TikTok e tal. E a pessoa que postou aquilo, ela não tem noção do conteúdo que ela tá dando ali de bandeja para esses predadores, né? Então, é comum também eles buscarem na nossa rede social e pegar esse material
e entrar numa rede de pedofilia. Isso acontece. Infelizmente. É possível, de repente, conseguirem acessar o meu telefone e pegarem fotos dos meus filhos, por exemplo. Isso é possível já hoje em dia. Se meu telefone não tiver nenhum tipo de proteção, por exemplo. A grande problemática hoje é o comportamento do usuário na internet. O usuário ele não se preocupa com segurança. Então ele cria a rede social, a identidade digital dele na internet, mas não se preocupa com segurança, com privacidade. E deixa a rede social dele aberta, não impõe Senha, dupla senha, verificação, né? Que verificação em tem segunda também. etapa, sabe? Isso fica aberto para qualquer usuário da rede. Esse usuário mal intencionado, esse predador, ele pode entender que aquela foto, aquele vídeo que a mãe ou o pai publicou, aparecendo a perninha da criança, ou, sabe, uma parte sensível da criança, ele pode entender que é um material interessante para ele. E pode realmente replicar esse material ali no Dark Web. Gente, para tudo e presta atenção nisso que ele acabou de falar. Muitas vezes eu já postei foto, vou falar de mim, eu já postei foto posto dos meus filhos direto. tomando banho, né? Foto deles só de sunguinha. Tem uma foto que eu já postei do Arthur, inclusive, na praia, que ficou bonitinho, que ele ficou com a marquinha da sunga, e eu tirei foto do bumbumzinho dele e coloquei só uma tarja em cima. Mas olha isso, eu fiz isso já, entendeu? E olha que eu sou esposa de polícia, hein? Mas eu já fiz isso. E as pessoas não têm noção do perigo que isso envolve, né? Da gente a gente tá dando de bandeja conteúdo dos nossos filhos e até não é bom não ter essas fotos nem no celular. É isso que a senhora estava falando ali pra gente, né, doutora? Que é bom nem produzir esse tipo de conteúdo nem no nosso celular. Não, nem produzir. Porque pode sim, pode ser... Perdido. Exatamente. Celular. E as suas fotos que estão ali, que seria da sua privacidade, acabar sendo divulgada, acabar caindo na dark web. Não, gente, e assim, é forte dizer, mas você imagina um marmanjo do outro lado do mundo que você nem sabe, se tocando, fazendo sei lá o que no banheiro, olhando foto da tua filha, do teu filho, entendeu? Então a gente tem que chamar muita atenção para isso. Eu acho isso muito importante, né, E Maia? outro caso importante, eu acho que também é legal a gente falar aqui, né, Maidana? A questão realmente do excesso de exposição e de informação que a gente dá, né? Então, hoje, na rede social, eu falo pela minha. A pessoa sabe os lugares que eu frequento, onde meu filho estuda, onde eu trabalho, quem são meus amigos, quem é minha mãe. E muitas vezes esse predador do lado de lá, ele utiliza dessas informações para algo. Vocês têm algum caso sobre isso? Do que aconteceu, algum caso semelhante que pega essas informações para algo? Sim, nós tivemos uma investigação no passado, estava conversando com a doutora, estava vindo para cá. Bom, inicialmente essa abordagem do predador com a criança, é uma técnica chamada engenharia social. O predador ele faz a análise da rotina dessa criança, dessa vítima, o relacionamento, as fotos que ela publica, os check-ins que ela faz na internet. A gente teve um caso que a adolescente colocou lá, fulana de tal, aí tem na rede social tinha lá sobre, né? Falando sobre, aí que ela colocou lá, fulana de tal, filha do ciclano, irmão do Beltrano. Entregou a ficha técnica É, inteira. Estuda na facilitou. escola tal, check-in na tabacaria tal, check-in não sei aonde. E o predador que estava do lado de lá, ele fez essa técnica da engenharia social, coletou todas essas informações e utilizou para persuasão com essa vítima, para convencê-la que essa conexão entre os dois era de fato verdadeira e de confiança. A partir disso aí, ele parte para um segundo nível, que é a parte da extorsão, da vantagem indevida, que aí ele começa a ameaçar a vítima, dizendo que é faccionado, que essa pessoa está numa lista negra da facção, que ela vai ser Deus morta do e a céu. família toda vai ser morta. E a criança, por medo, Faz o que ele Acaba- Faz o que ele quer uma É, foto, sim. manda a foto. Quer, né? Quer dinheiro? Manda o dinheiro, né? E exatamente. conseguiu identificar quem era esse cara. Ele, de fato, era alguém importante, faccionado ou não. Zé Ninguém que estava se passando por alguém muito... Cara da doutora. Não podemos falar sobre isso. Mas foi pego. Pegamos. Foi resolvido. Não. E aí, o que acontece, doutora? Até uma dúvida mesmo. Vocês fizeram um trabalho excelente de rastreio e conseguiram encontrar quem é esse cara. E aí, perante a justiça, esse cara é preso?
Então, ele foi preso, né? Na época, nós instauramos inquérito policial, foram vários registros de boletins de ocorrência, foi encaminhado para o judiciário, e hoje ele não está preso, mas ele ficou preso à época. E muito provavelmente não devia ser o primeiro caso. Devia já ser fichado de outras coisas, talvez. Ele tinha Tinha. sim, ele era. Sempre E tem. vai continuar fazendo, né? Pelo jeito, até ser pego novamente. É. E entrando até um pouquinho no assunto de estupro de vulnerável, né? A coisa que, de fato, chega às vias finais. Que eu acho que é talvez um dos crimes mais tristes que vocês precisam lidar. Eu, como falei aqui, eu sou meio que a louca da estatística, fui atrás de outras estatísticas também que eu já imaginava que seria alta, mas não nem tanto. E eu acho que muita gente não faz nem ideia de que literalmente o perigo mora ao lado, mora perto. Me parece que 82% dos casos de estupro acontece com um homem que é conhecido da família. E mais da metade desse número me parece que é feito pelo próprio pai ou padrasto. É isso mesmo que você encontra na sua realidade lá na delegacia, doutora? Sim, é isso mesmo. Então, o autor, né, ele se aproveita, o abusador, ele se aproveita que a criança tem esse laço de confiança com a criança, com o adolescente, para abusar sexualmente dela. Então, assim, é pai, padrasto, temos casos que são mulheres também autoras, tá? Então, assim, pai, padrasto, tio, avô, avodrasto, o vizinho próximo. Então, assim, são pessoas que eles vão vão pegando a confiança da criança para abusar. E daí o que eles fazem? Acabam ameaçando. Ameaçam que vai acontecer alguma coisa com os seus pais. Com os pais. É. E é importante dizer também que o estupro de vulnerável não é só o ato sexual, né, doutora? Não. Porque muitas vezes tem mãe que fala, mas eu não vou denunciar, ele só passou a mão. E isso também é caracterizado como estupro, né? Então nós temos o crime de estupro e o crime de estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável acontece com quem tem menos de 14 anos. E não é apenas a conjunção carnal, mas também o fato de tocar, né? Então tem os toques nas partes íntimas, os toques nas partes privadas. Inclusive porque, assim, beijo na boca também. Passar a mão na coxa também, se a pessoa tem menos de 14 anos, isso aí configura crime. Tá? Então, assim, é importante sempre deixar atento, nós, né, pais, conversarmos com os nossos filhos e explicar o que pode e o que não pode. Não pode, tudo aquilo que você sente que você não pode contar para o seu pai, para sua mãe, se eles não são os autores, está errado. Nós não temos, a criança e o adolescente não tem que fazer nada escondido e ninguém tem que fazer nada escondido com você. Então, tá errado. Então, é importante. E é importante deixar claro também que eles sempre se utilizam dessa ameaça, que não vai acontecer, não acontece, de fato não acontece nada com o pai e com a mãe, lógico. entendeu? Então, assim, para eles confiarem, para eles contarem, seja para os pais, seja, porque às vezes o abusador são os pais, né, na escola, e quando acontece isso, é muito importante que a primeira vez que uma criança ou um adolescente contar, ele tem que ter um acolhimento. Sim. A pessoa não duvidar, não fala, você é mentiroso, você está mentindo. Você imaginou coisa. Acolher, porque nós temos lugares com capacitação para ouvir essas crianças, esses adolescentes. Então, dê credibilidade, encaminha para a DPCA, lá nós fazemos o depoimento especial dessas crianças e os adolescentes para começar uma investigação. Então, na vigência da dúvida, a primeira coisa que esses pais precisam fazer é procurar a Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente. Exatamente. E vocês têm lá até uma pessoa que que fez cursos e tudo, certa para colher esse depoimento, né? O depoimento especial. Então, mesmo. Desde 2017, para proteger as crianças e adolescentes, para não haver revitimização, a criança ficar contando em cada órgão público que ela vai, o que aconteceu com ela, né? A fim de minimizar a dor. Então, assim, tem uma escuta especializada ou um depoimento especial. Nós, na DPCA, realizamos depoimento especial. Isso vale como meio de prova. A criança conta uma vez o que aconteceu. Isso tem uma mídia, é gravado, tem um relatório escrito e é encaminhado ao judiciário. Ninguém tem acesso a essa mídia, a não sermos nós, Sim. o Ministério Público e o Judiciário, que são as pessoas que vão trabalhar com com esse inquérito, com o que depois se torna processo. Inclusive, Mari, sobre isso de ficar
perguntando muito, até uma orientação que a gente recebe como pediatra, porque também é papel do pediatra. Sim. fazer Vocês são os identifi- primeiros, muitas vezes, que observam sinais de mudança, né? O que geralmente Na você criança. observa, Gé? Justamente, a gente vê assim, o sinal principal, mudança de comportamento da criança e do adolescente. Mas o que os pais têm que ficar bem atento que não é assim, apenas a mudança de um comportamento. Geralmente é um conjunto de sinais, né? Mas aquela criança, ela muda o comportamento dela, então ela passa a ser mais agressiva, passa a ser mais contida, alguém que era extrovertido passa a ser mais contido. Ela tem mudanças de hábito, por exemplo, muda o sono, muda a alimentação, essa criança começa a desenvolver bulimia, anorexia, por exemplo. Ficar muito atento assim a questões de proximidade. A criança que não era muito próxima de algum familiar, de repente começa a sempre ficar muito tempo com essa pessoa, some por um tempo com essa pessoa, nunca deixa seu filho sozinho, mesmo que seja com alguém acima de toda suspeita. Não, acho né? que depois desse número aí, dessa porcentagem alta, acho que fica claro que geralmente nós pais, nós somos hostis com quem é estranho. Mas eu acho que a partir desse dado, é primordial a gente entender que a gente tem que estar alerta e observar todos sem se deixar influenciar por qualquer sentimento. Porque realmente, na grande maioria das vezes, a criança é abusada por alguém que ela confia Sim. e que ela conhece. Então, até por isso que ela é marcada pro resto da vida, né? E, inclusive, essa criança tem dificuldade em contar por ser uma pessoa próxima, entendeu? E tem pesquisas que mostram que a criança, se ela se sentir num ambiente acolhedor, com alguém que ela confia, a probabilidade dela contar é muito maior. E a criança, Mari, ela se sente muito culpada. Então, isso é uma das coisas que faz com que a criança não conte isso, né? É um sentimento que ela tem de que ela está errada sobre aquilo, né? Então, ela se sente constrangida pelo que aconteceu, ela pensa que ninguém vai acreditar nela e ela realmente não conta. Então, a gente manter o diálogo aberto dentro de casa. É importantíssimo. E uma coisa muito importante, não tem idade. Desde pequenininho, a gente já ensinar isso é uma coisa muito importante. Acho que outros sinais importantes para a gente observar também, às vezes a criança que não fala, né, o bebê, hematoma, arranhão, queimadura, dificuldade às vezes para andar, para sentar, às vezes até uma infecção urinária de repetição, por que isso está acontecendo tanto? E isso são coisas que a gente pode ver na consulta pediátrica. Vocês veem na pediatria. Né? Então, na área genital mesmo, alguma alteração. E até só finalizando aqui, quando a mãe ou o pai desconfiar de alguma coisa, até se não tem certeza, mas percebeu um desses sinais, muitas vezes o melhor é buscar primeiro uma orientação do que já falar com o filho de uma vez. Porque se você chega enchendo a criança ou o adolescente de perguntas, a probabilidade dele se fechar é muito maior. Então, se você percebeu algum desses sinais, né, que a gente falou aqui, procura um pediatra, o próprio professor, a escola busca, ou então a delegacia, porque um psicólogo, né, porque eles vão conseguir te orientar até a melhor maneira de abordar essa criança e esse adolescente, né? E doutora, existe algum perfil do abusador ou ele não tem cara? Não, o abusador ele não tem Qualquer perfil. pessoa pode ser o abusador, né? E, inclusive, viralizou recentemente um vídeo, não sei se vocês viram na internet, não é daqui do Brasil, é um vídeo de fora, e é uma entrevista com um condenado por pedofilia. E a entrevistadora pergunta para ele assim: o que você busca nas suas vítimas? O que você observa na criança que você escolhe como vítima? E ele responde assim: eu não escolho a criança, eu observo os pais. Sensacional. Se os pais me oferecem algum tipo de perigo, eu percebo que eles são pais atentos, eu não mexo com essa criança. Então, sejamos perigosos. É isso mesmo, isso faz sentido para você. Total, é assim mesmo. É a facilidade que os pais... Assim, eu até não pensei em não falar isso, porque assim, algumas pessoas que estão escutando e tiveram filhos que foram abusados... Vão se culpar. Isso, não tem que se culpar. Mas assim, nós temos que estar atentos com os nossos filhos. É a oportunidade que faz com que o abusador abuse dessa criança. Ele não escolhe a Não, criança ele não mais escolhe. bonitinha, É a facilidade que ele tem. É a facilidade. E, Maidana, vocês conseguem, eu já imagino que vocês consigam rastrear muita coisa, mas vocês conseguem rastrear a origem de uma foto? Então, por exemplo, usar uma foto do meu filho que foi parar sei lá onde. Vocês conseguem ver que a foto do meu filho já foi usada para algo ou rastrear de onde veio? Então,
vou até mudar minha pergunta, não era bem exatamente essa, mas, por exemplo, assim, vocês conseguiram ver que tem uma pessoa que consome esse tipo de material, que mora aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ele tem muito material, vídeo, foto de uma criança específica. Vocês conseguem rastrear de onde veio isso? De onde É veio uma essa criança que né? está lá no Japão, ou isso é impossível, a gente rastrear de onde que aconteceu isso? Consegue se rastrear? Bom, nós trabalhamos em cooperação com várias polícias do Brasil mundo. e do mundo. Até nós fazemos intercâmbio, treinamentos com essas outras polícias, outros colegas, e inclusive com instituições especializadas nesse tipo de temática, né? Então de fato, a gente consegue chegar. Não vou falar para você que é fácil, porque não é fácil. Uhum. É um trabalho difícil, criterioso. Nós temos o nosso núcleo de inteligência na delegacia, que é especializado também nessa análise de material, e a gente busca sim, através se não tiver aqui no nosso estado, se tiver fora, a gente vai buscar tentar fazer o resgate dessa criança que está sendo abusada. Exatamente, porque eu acho que o principal não é nem só pegar quem está consumindo e quem fez, mas e o suporte dessa criança? Exato. E se ela está passando por isso de novo, né? Então é identificar também quem é essa criança, de onde ela veio. É porque as pessoas se preocupam muito com o armazenar e compartilhar material pornográfico infantil. De fato, é muito grave. Só que, de outro modo, tem uma criança lá do outro lado que está sendo abusada. Exatamente. Entendeu? Ela é a matéria-prima, né? E a gente precisa fazer Cuidar o resgate dessa criança. Então, nós não fazemos só o trabalho de investigação e prender esse usuário aqui no Mato Grosso do Sul que está compartilhando. Nós fazemos o segundo passo também, que é repassar às outras polícias dos outros países ou dos outros estados que aquele determinado tipo de material ele tem uma identidade, um perfil semelhante àquela determinada região. E quem recebe qualquer tipo de conteúdo, recebeu uma foto, cai na rede de vocês, vocês conseguem ver, essa pessoa recebeu uma foto hoje. Já cai na rede? Na verdade, não é que cai na nossa rede. A gente imagina que é assim. Fica esperto que tem uma pessoa nova que surgiu aí. Não é assim. Não. Podia ser, né? Não. A gente tem a nossa equipe que trabalha dioturnamente, 24 horas. Aham. Às vezes a gente não dá de corpo presente, mas tá trabalhando no celular, com sistemas rodando enfim. Nós trabalhamos com ações de inteligência para tentar localizar esse pessoal, para tentar interceptar esse material. Então vocês monitoram toda essa. Vocês Exato, conseguem ter um monitoramento, exato. Então, né? a Polícia Legal. Civil hoje, a gente pode falar que a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, ela está presente na internet, tá? Então, a gente consegue trabalhar, a gente consegue desenvolver ações para a repressão desse tipo de crime, sim, tá? Agora, a questão de cair na rede não é... Não é Não é tão Isso, simples não assim é o processo, né? Não é simples. Não sei se vocês... Não existe uma rede que reporta... que recebe e manda essa informação facilmente. Exato. Né? Nós Pela investigação. trabalhamos com a interceptação desse tipo de material e consequente investigação. E aí, ao seu ver, eu acho que ao meu ver, mas quem sou eu perto de você para falar, mas eu acho que ao meu ver, obviamente, não é proibir o acesso da criança à internet, no caso, voltando nos casos de Sim, crime sim, cibernético, mas limitar e controlar sem dúvida, né? Sim, só voltando a fazer um parágrafo na que a gente estava falando agora há pouco, você perguntou da questão do simples fato de De receber. receber. Você produzir, tirar uma foto, armazenar ou compartilhar é crime, tá? Mesmo que seja É bom deixar isso claro, porque tem muita gente que, recebi aqui no Zap, né? Recebi aqui no WhatsApp e não exatamente. tem E noção. armazenar isso já é caracterizado. Exatamente. Então, isso é consignado na nossa legislação brasileira e é crime. Então, lógico, a gente vai... cada caso é um caso. Então, a gente alerta que não se pode tirar foto de criança nua, não se pode compartilhar, a não ser que seja para chegar na autoridade policial e falar, olha, eu recebi isso no meu celular e eu tô vindo aqui para noticiar, né, doutora? É porque a partir do momento que você recebe, você já está arquivando aquela imagem. Se você então passar para outra pessoa,
você está compartilhando, você Sim. está praticando crime. Sim. Tá? Então, assim, recebeu, leva até a delegacia de polícia para a gente identificar quem é que está fazendo esse compartilhamento, porque às vezes são grupos de WhatsApp, Telegram, enfim. Então, assim, e a orientação, não tire foto dos seus filhos sem roupa, nus. E a gente Não faz façam isso, isso. Principalmente quando bebezinhos, né? A gente faz muito isso. Por isso que a gente quis muito trazer vocês aqui, pra gente trazer justamente essas coisas que no senso comum, é tranquilo, eu faço isso na minha casa, né? Isso não existe, tá muito longe, tá distante Não. de mim. Mas volta naquilo, né, Mari, que você falou. Que é a orientação que vocês dão, né? Vocês falam pros pais, não, proíbe o uso dessa Limita e criança. controla. Como limitar e controlar? Vocês têm filhos. Você já é até avô, mas enfim, tem filhos grandes, filhos adolescentes. Tenho um filho de Como 10 que anos. funciona dentro de casa esse limite, esse controle? Porque ali, né, eu acho que o melhor... aquele ditado que casa de ferreiro, espeto de pau não funciona. De fato, é diferente com vocês. O que vocês fazem na casa de vocês? Não, de fato, o melhor caminho não é proibir. Hoje a geração da tecnologia. Tecnologia não adianta você proibir, né? Mari, se você proibir, seu filho vai chegar na escola, vai pegar o celular do coleguinha e vai ser pegar. pior ainda. Aí que tá sem orientação. Sim, Exatamente. Então, o melhor caminho é, como sempre, o diálogo, orientar essa criança e não fazer como a gente vê. Desculpa, a gente às vezes tá numa pizzaria, você tá com um filho pequeno e tá em algum restaurante, a criança tá ali bagunçando e chorando, aí o pai vai lá e dá o celular. Aí a criança fica aquele silêncio durante o jantar inteiro. Só que o pai não se preocupa em ver o que ela tá consumindo. Em orientar inicialmente, falar, meu filho, é assim, acontece isso, orientar a não entrar em determinados sites, sabe? O pai simplesmente entrega o celular e não tem nenhum tipo de terreno orientação. fértil na mão ali, é uma bomba atômica na mão da criança. Uma bomba que às vezes não explode ali no começo, mas uma hora vai explodir se não tiver orientação. Então, a gente orienta, não é proibir, é orientar, conversar, diálogo e, lógico, você ter também a nossa segunda ferramenta, que são as configurações de segurança. De controle de pais, controle parental, que são os controles de privacidade dentro de cada aplicativo. Isso existe, é fácil de fazer, Maidana? Existe, é fácil, a gente vai criar também um e-book, né, doutora? Maravilhoso. Já fala pra gente do e-book. Fala, doutora, desse e-book aí, o que é. A gente tá com a ideia do e-book, porque a gente tem muita demanda que chega de perguntas, de orientação, e a gente vai criar isso aí para orientar o cidadão, para fazer essas configurações e limitar, às vezes, o acesso da criança a determinado tipo de conteúdo é interessante. Uma criança de 10 anos, por exemplo, é certo ela ter rede social aberta? Não faz o menor sentido. Né? Tá conversando com quem você nem sabe. Exatamente. Será que... Então é isso que a gente tem que pensar. E você perguntou já se existe aplicativo. Existe. O Google, por exemplo, ele tem o Google Family Link. É um aplicativo que permite você monitorar o tempo de uso do seu filho na internet, no aplicativo, né? Determinado tipo de site que ele vai acessar. Então, a geolocalização do filho... E parece que tem até algumas maneiras de você cortar a internet. Você corta o Sim, Wi-Fi, corta o sinal, acabou o seu uso. Você consegue Dá para colocar fazer o tempo isso também. Isso você faz dentro cada de casa, doutora? aplicativo. Então, assim, hoje não faço, mas se houver necessidade eu faço novamente, porque eu já fiz. Conta como que é na casa de vocês. O que foi primordial? Com quantos anos você começou a conversar com seus filhos sobre... Eu, por exemplo, eu tenho um filho de 4 e um de 3, e já faz uns bons meses que eu introduzi esse assunto dentro de casa com a ajuda de livro infantil, mostrar o que é parte íntima, saber nomear, saber que não pode tocar nem o do outro, e quem pode tocar o dele é a mamãe, o papai, a babá, a vovó, que não pode fotografar. Eu já tenho esse papo aberto com os meus filhos, já faz mais aí quase que um ano. Com você em casa, foi isso também? Começa já esse diálogo de forma precoce, porque tem mãe que acha que, é muito cedo. Como que eu vou falar que se chama vagina e pênis? E a gente tem que nomear com os nomes certos, né? Sim. Como que foi na sua casa? Então, eu sempre tive um bom diálogo com eles, mesmo quando eles eram... Antes de eu ir a primeira vez para a DPCA, que foi em 2018, eu já conversava bastante, explicava com eles. Quando eu cheguei na DPCA pela primeira vez, eu vi que o mundo era muito, mas muito...
é mais difícil e ter que prepará-los mais. Então, assim, eu comecei a conversar de forma mais enfática e deu certo. E deu certo, isso é bom. Isso eu acho que fez com que eles entendessem algumas coisas que eles não podem, até passassem orientação para os amigos. Que não tinham esse papo aberto Que em casa. não tinha isso, que não tinha. Cuidado, assim, a ponto do meu filho ver um vídeo e falar assim, olha, tá falando sobre aquela questão de pedofilia. Daí ele mostrou uma coisa para mim que na época eu não sabia ao certo, assim, sabia, mas não entendia direito. Conversei com Maidana, falei assim, nossa, é isso mesmo. Então, assim, eles entenderam o que é. Então, assim, tem que ter um diálogo aberto, tem que ter esse monitoramento, não digo de forma alguma proibir, né? Porque nós não vivemos e nem viveremos mais sem a internet, tecnologia. não vai existir mais esse Nunca mais. Mas então que nós usemos a nosso favor. Né? Exatamente. Até para eles, então que seja explicado, que possa ser monitorado quando houver. Mas assim, explicar para eles que tudo tem uma idade certa, né? Tem Sim. aplicativos que eles podem, tem aplicativos que Que eles não não podem. Então, eles orientar. não têm maturidade, às vezes, ainda Pra para escolher, acessar. né? Pra saber. Isso, se algum colega passa algum vídeo, então conversa, explica, isso aqui é errado, isso aqui é crime, isso aqui é imoral, isso aqui é moral, então explicar essas diferenças. E falar também disso, de olha, não vai cair na conversinha do chat lá no videogame, Sim. ver com quem teu filho tá conversando, né? Isso. E assim, até dos pequenos, também tem mãe que liga o YouTube lá, por exemplo, E e deixa deixa rolando. E ali entra desenho, anúncio, nada a ver. entra anúncio, entra às vezes um desenho Que não que tem não nada a ver que a hora de que você vai ver o pertinente, conteúdo, é absurdo. entendeu? Então tem que estar em cima, você tem que saber o que teu filho tá consumindo, E, né? e até é uma coisa, entre aspas, engraçada, mas com um fundo que aconteceu recentemente. Acho que eu contei pra você semana passada, só pra quebrar um pouquinho o gelo. Eu conversando com os meus 2 filhos, tem um livro que eu gosto muito, depois a gente vai deixar até aqui a dica, que se chama Meu Corpo, Meu Corpinho, que fala sobre isso. E eu vou lendo pros 2 e eu vou fazendo perguntas pra ver o que eles vão me respondendo. E dentre essas perguntas, eu virei pro mais velho e falei assim, Gael, se de repente um tio virar pra você e falar assim, Gael, eu te dou um pirulito, em troca disso, eu posso tocar no seu bumbum? O que você vai responder pra ele? Falando sério, assim, ele... Mamãe, eu vou responder pra ele que eu não posso pegar o pirulito porque hoje é sexta-feira. Porque ele não pode comer doce de segunda a sexta. Falei, certo, filho, você tem razão. A gente Mas só não come é só doce por sábado e isso. domingo. Mas Mas não assim, vai- não pode. A gente não pode aceitar doce, brinquedo, pra nada, pra fotografar, pra tocar. Nossa parte é íntima, lembra? Nem a mamãe tira foto do seu bumbum. Por que uma pessoa estranha vai tirar? E aí, na hora, a gente tava na cozinha, minha mãe lavando louça, ela segurou assim, porque a vontade é de dar risada, porque eles são literais, né? Mas assim, é um papo que eu tenho em casa toda semana. Toda semana eu pego esse livro para ler. E algo importante que a gente também tem que ensinar para os nossos filhos, segredo não pode existir. Então, às vezes era comum, né, chegar uma avó e falar: "Come esse doce escondido da mamãe, tá tudo bem, não conta pra mamãe não, é um segredinho nosso". Lá em casa é unânime. As avós sabem, os padrinhos, os tios, não existe segredo nenhum dos meus Não filhos ensina- comigo e com meu pai. Não, e com o papai. e não ensiná-los a ter essa cultura Nenhum de segredo, pode que ter tá tudo segredo, bem. Não pode, exatamente. não pode. A mamãe e o papai têm que saber absolutamente tudo. Então, isso é algo que eu já nutro de uma forma, assim, incessante dentro da minha casa. Inclusive, Mari, é importante a gente, aquela hora você estava falando de pênis, vagina, a gente explicar para a criança nomear certinho as partes, porque quando essa criança vier chamando um pênis de outro nome, você vai desconfiar. Da onde você vai veio, falar de né? onde que ele ouviu Os isso. termos. Outra coisa também muito importante, aquela hora a gente estava falando dos sinais. Uma criança que é abusada, ela muitas vezes ela passa a replicar o abuso com coleguinha, na brincadeira. Ela é uma criança mais sexualizada, Mas talvez, sim. né? Então você tem que observar o que seu filho tá brincando. Ah, tá brincando de casinha ali, mas o que ela tá fazendo ali na casinha? Como que tem esse repertório, né? Exatamente. É um repertório. Porque eles reproduzem. E muitas vezes a maneira deles contarem ou se abrirem é não verbal, né? Isso. Na verdade, é por ações, por É no comportamento. pela brincadeira, né? Então tem que ficar bem atento a isso também, entendeu? E doutora e Maidana também, acho que vale para os dois. Claro que qualquer crime envolvendo criança é chocante, é de uma crueldade sem tamanho, mas existe algum em específico que na prática de vocês tiveram acesso, que por alguma fração de segundo vocês falaram: não quero mais trabalhar com isso, de tamanha crueldade ou não? São todos muito parecidos, assim? Teve Algum lembra que chamou chama a sua atenção? de vocês, que marcou muito, talvez? Ah,
que Acho que fala são assim, não todos, quero mais né? trabalhar com isso, né? Então, são todos. Na verdade, são Acho todos. que é Porque, assim, difícil todo santo dia. criança e adolescente ser vítima, assim, é muito difícil, né? Assim, você tem que trabalhar o seu psicológico para não se envolver naquela situação. Porque, assim, são crimes doloridos. Então, assim, são todos. Eu não tenho um específico e nem tenho também aquele que eu falo assim, não quero mais trabalhar com isso, chega. Não. É Não o seu tenho, acho que é o propósito. meu propósito, eu acho que é uma missão, eu Sim, acho que com eu posso certeza. fazer mais pela sociedade, não só ser uma delegada que pode fazer mais pela sociedade, entendeu? Perfeito. Cuidar um pouco mais dessas crianças. E a gente percebe até conversando sobre isso, pelo menos as nossas gerações ou gerações passadas, todo mundo tem um caso para contar. E a gente se viu até trocando confidências, né, Gé? De coisas que eu falava, cara, aconteceu comigo. Inclusive, vou até dividir com vocês. E minha mãe vai descobrir hoje, assim. Ela vai escutar agora, porque eu não contei para ela na época mesmo. A gente tem casos Mas pra a gente contar. tem casos para contar. E assim, eu lembro nitidamente. Eu tinha uns 8, 9 anos. E eu tinha um vizinho que era um idoso, de os seus 70 anos. E eu lembro que eu ia tocar teclado e ele ia me ver tocar em casa. Eu lembro que eu não estava sozinha com ele, mas onde o teclado ficava, que era no quarto do meu irmão, eu estava sozinha com ele. Eu lembro exatamente que eu estava sentada para tocar o teclado e ele estava em pé aqui, do meu lado esquerdo. Lembro exatamente, ele estava com uma calça jeans, com um cinto de couro e blusa social, assim, né? Camisa social de blusa de manga curtinha, né? Geralmente idoso uso. E eu estava lá tocando. Uma mão fica aqui no acorde, né? Bem pra cá do teclado e a outra aqui. E aí, do nada, eu observei que ele fez assim, com o corpo e voltou. Fez assim e voltou. Então, ele tava com a altura aqui da região do pênis dele, bem na altura da minha mão. Aí, eu tirei minha mão assim, passei a mão no cabelo, né? Dei uma disfarçada. Falei, será que foi isso mesmo que eu pensei? Porque ele encostou a região da minha mão, voltei. No que eu pus a minha mão de novo, ele fez de novo. Eu falei, ele tá encostando o pênis na minha mão. Eu não tô imaginando isso. Eu tinha meus 8, 9 anos, eu sempre fui bem espertinha. Aí eu falei, vou encerrar isso aqui. Falei, a música acabou, levantei, saí do quarto. Nunca mais Na ficou minha sozinha com cabeça, ele, né? por um momento, eu questionei se eu tinha realmente imaginado, se aquilo realmente aconteceu. No segundo momento, eu falei, eu não vou contar para os meus pais, eles não vão acreditar. Inclusive, eu hoje, com 38 anos, uma voz na minha cabeça diz que minha mãe vai falar que eu tô louca. Tá maluca que ele ia fazer isso com você, porque ela sabe quem é. Imagina, ele nunca faria isso com você. Eu, com 38 anos, tenho essa dúvida. Imagina uma criança. E o terceiro, ele era meu vizinho e um idoso. E se, de repente, meus pais acreditassem, o que ia acontecer? Então, ao meu ver, eu achei que eu era muito maduro o suficiente. Eu falei, vou lidar com isso sozinha. Não contei pra ninguém e não me coloquei mais numa situação de risco. Eu não fiquei mais sozinha com o cara. Mas o que mais poderia acontecer? Então, assim, a informação que fica é, o meu dever como mãe, eu não quero que meus filhos tenham uma história pra contar daqui a um tempo. Eu quero cortar aqui, eu não quero que eles tenham esse repertório de, nossa, um dia aconteceu comigo. Não, eu não quero. E hoje em dia a gente fala mais abertamente sobre isso, porque eu acho que antigamente era muito comum isso acontecer. E eu também tenho a minha história para compartilhar. E eu nunca, até pro meu marido, ele não sabia. Essa semana que eu fui contar para ele em casa e foi conversando com a doutora que eu me lembrei, falei, eu quero compartilhar essa história pelo sentimento da criança, porque eu lembro exatamente o que eu senti. Né? A gente morava na casa lá com a minha avó e no fundo a gente tinha uma piscina pequena e o muro que dava pro vizinho do fundo era um muro baixo. E tinha um cara, sei lá, na época devia ter uns 40, 50 anos, que morava lá com a mãe dele. E a gente ficava ali, eu e os meus primos, tomando banho de piscina. E um belo dia, ele ligou em casa, telefone fixo, né? Eu atendi. E ele falou assim, olha, sou eu, fulano aqui, seu vizinho do fundo. E é o seguinte, eu fotografei você tomando banho de piscina lá, com as suas primas, não sei o quê. E a partir de agora, se você não fizer o que eu quero... eu vou inventar para sua mãe um monte de coisa, falar que você estava posando, que você estava tirando a roupa ou não sei o quê. Eu lembro, eu tinha uns 10 anos. Eu lembro exatamente do sentimento, até hoje, que eu senti. Eu desliguei o telefone na cara dele e eu falei, pronto, o que vai ser de mim? Minha mãe, a primeira coisa, eu falei, minha mãe vai me colocar de castigo, minha mãe vai acreditar nele, minha mãe vai... E agora, o que eu vou fazer? Fiquei quieta, não contei para minha mãe. Esse cara começou a passar na frente da casa da minha avó e mexer comigo. Ele passava de bicicleta e ficava mexendo comigo, a gente ficava muito ali na área da frente. Eu comecei a ficar com medo, mas muito medo de contar pra minha mãe. Olha isso, eu tinha 10 anos de idade, eu tinha medo de contar pra minha mãe. E eu contei pra minha avó.
E foi aí a sorte, porque eu também não sei o que poderia ter acontecido, porque ele já estava passando na frente, me ameaçando, mexendo comigo, se eu não tivesse contado. Porque daí eu contei pra minha avó me acolheu muito, minha falecida avó. E ela falou, não vou contar pra sua mãe, me conta tudo, pode me contar, pode confiar na vovó. E eu contei tudo pra ela, e aí, polícia, todo mundo, né, eu tinha meu primo que era Rompeu-se o policial. ciclo, porque Rompeu-se o sabe ciclo. Deus o que ia acontecer. Mas Sim. a doutora, o dia que eu conversei isso com a doutora Ana, a doutora falou assim pra mim, o tempo passa, mas o sentimento da criança é o mesmo, né, doutora? É o que vocês É a lidam, né? dor. A criança permanece com aquela dor. Ela pode fazer terapia, mas ela foi violentada. Ela teve, assim, e a violência não é uma coisa que sai sangue. É porque as pessoas falam assim, não, né, sai sangue, machuca. Não, vai machucar aqui dentro, entendeu? E ainda hoje, as crianças, por mais tecnologia que exista, na nossa época não tinha, as crianças ainda têm medo de contar pros pais, Sim, não é, porque doutora? aquela história pensa. Vergonha, né? É Principalmente vergonha. E os assim, meninos, parece vai também acreditar que na autismo criança ou vai também. acreditar num adulto? Mas ele é um adulto, eu sou uma criança. A Ele credibilidade tá de você... acima de mim, teoricamente, né? Minha opinião não vai valer. Uma coisa importante também, pensando até em abuso, estupro de meninas maiores, tem um filme que eu não sei se vocês conhecem, que se chama Confiar, né? Se chama Trust. Na época, ele não é um filme tão novo, tem atores importantes no filme, mas na época a crítica falou que foi tratado tudo de forma muito superficial. Mas ainda assim, eu acho um filme bem legal de se assistir, porque eu acho que traz bastante conteúdo legal. E é uma família que tem uma estrutura familiar bacana, você percebe que é um casal legal, que tem conversa com os filhos, frequentam boa escola, praticam esportes, tem limite de uso de celular na mesa, antes de dormir, e ainda assim acontece a tragédia da menina que falava com um cara pela internet, teoricamente da idade dela, ser estuprada. Por quê? Porque ela se encontra com o cara, depois que ela vai descobrir que ele é um cara mais velho, mas ainda assim ela se envolve. A grande questão que eu quero trazer de reflexão é, num primeiro momento, quando a família descobre, a escola e tudo mais, e começam a conversar com ela não entende que ela foi estuprada. Ela tá triste porque o cara sumiu. Ele fez o que tinha que fazer, de repente ela não foi boa o suficiente, de repente ele não gostou, não amava ela como ela achava que ele amava, e ele some. Então, no primeiro momento, ela é vítima de um abandono, assim, né? Eu amava o cara e ele sumiu. Ela não entende que ela foi estuprada. Você avalia a quem atende esse primeiro momento, muitas vezes o adolescente, doutora, seja psicólogo ou até mesmo vocês, na hora que vai colher a história, identifica às vezes isso, a pessoa está envolvida com o sentimento e não identifica que houve estupro? Tem muito, Sim, né? tem muito. Tem muito. Às vezes ela vai descobrir que na verdade, ela foi vítima de estupro a hora que ela sai do depoimento especial, que ela narra o que aconteceu, a gente, né, Cai a qualifica. ficha do que aconteceu. Daí a família, né, vai ficar sabendo, porque às vezes não sabe, não contou antes, acaba descobrindo, como fazendo a revelação ali na delegacia. Foi por um outro motivo, foi passar pelo depoimento especial, sei lá, por um crime de maus tratos, depois ela narra um abuso sexual de uma outra pessoa, ou da própria pessoa. E muitas vezes é isso, ela não sabe que ela foi abusada. É isso que eu tento bater sempre na tecla. A gente tem que comunicar, tem que avisar, tem que informar o que é o abuso sexual para que não tenhamos subnotificação. Isso, e até para que mesmo... nós tenhamos mais boletins de ocorrência, porque assim, o crime existe, a gente não pode esconder. Sim. Então vamos investigar, vamos fazer a nossa parte, entendeu? Até que comece a diminuir. E esses casos de meninas nessa situação, e é muito comum a gente falar isso também, que às vezes não é um cara mais velho, é um adolescente de 15 anos. E também configura crime, né, doutora? De 18, 20. Não, mas até os menores de idade. Pensando em menores de idade. Um menino de 15 que, de repente, teve uma relação sexual com uma menina de 13. Entre aspas, consensual. Isso configura crime também. Sim, configura crime, mesmo que haja o consentimento. Nós falamos ato infracional porque ele seria adolescente infrator. Então, assim, mesmo ele sendo menor de 18 anos, ele pode praticar, sim, um ato infracional e ser responsabilizado, de acordo com o ECA. O que vocês têm aqui hoje? O principal perfil de investigação de vocês gira em torno do que aqui, doutor? É o abuso? É o crime cibernético? O principal, assim, é o quê? São as duas linhas. Então, nós temos o setor, nosso núcleo de inteligência, que é a parte cibernética da delegacia, que trabalha em todo o estado do Mato Grosso do Sul. E nós temos o setor de investigação, que trabalha com esses crimes de abuso sexual, de maus tratos, de exploração sexual. Então, assim, não dá para falar que tem mais ou que tem menos. Nós temos o mesmo tanto. E Maidana, e você que é do núcleo lá de investigação, realmente
tem bastante demanda disso, do Tem crime demais. cibernético. Demais, a gente atende o estado inteiro, faz esse monitoramento, faz essas investigações. Ainda ontem nós tivemos uma em Campo Grande, Operação Sentinela, que é uma operação permanente no âmbito do nosso estado. Então nós tivemos 2 presos, maiores de 18 anos, e um adolescente apreendido pelo crime de armazenamento de material pornográfico infantil. Curiosidade desse caso é que um dos autores maiores era reincidente há 40 dias. Nossa Senhora. Há 40 dias ele foi preso pelo mesmo crime e ontem ele foi preso novamente novo, pelo mesmo em menos crime. de 40 É uma dias ele grande tava. bola de neve, né? A gente Vocês fala. enxugam gelo, né? Não, É não, isso. mas nem assim. A gente pensa o quanto que o problema é muito mais embaixo, porque o cara, então, ele teoricamente foi preso. O fato de ter sido preso, o sistema de correção, ele é falho, então a pessoa sai de lá, sei lá, se comete de novo os mesmos crimes, porque aquela prisão ali não foi suficiente para ele aprender absolutamente nada, ele volta para a sociedade da mesma forma que ele entrou, e é uma bola de neve, é um ciclo vicioso que é difícil da gente interromper, né? É realmente enxugar gelo, traz uma angústia de quando que isso vai parar. Então, nesse caso, na verdade, ele nem chegou a ficar preso. Ah, ele não chegou. Anteriormente, ele pagou uma fiança. Exatamente. E agora também. É que assim, que muitas pessoas não conseguem entender ou enxergar da forma como a gente enxerga, que não é só o armazenar, o compartilhar, não é só isso. É que lá na ponta teve uma pessoa que foi abusada sexualmente e a gente precisa coibir isso, impedir que isso aconteça. Entendeu? Então não é só o compartilhar, é muito mais profundo. Muito mais profundo do que isso. Porque às vezes a pessoa pode achar, mas eu só guardei a foto aqui. Mas você alimenta Isso. uma rede e você alimenta pessoas a pegarem crianças novas e para produzir mais material. Exatamente. Então, é por sua causa que isso existe, que aquele abuso lá na ponta existe. É né? como se fosse Complicado. fazer uma analogia aqui, como se fosse o tráfico de O drogas. tráfico, né? eu ia falar isso, eu ia fazer essa analogia. O usuário, ele Fala isso, eu tô aumenta o usando. mercado todo, né? a O mercado, mesma coisa. vamos dizer assim, o mercado da pornografia infanto-juvenil, ele realmente existe, é forte, funciona na dark web por isso que a gente fala, bate na tecla, não tira foto do seu filho em cena, sabe, nua ou semelhante. Por quê? Porque às vezes esse material ele vai parar na dark web e vai fazer parte de um mercado, ele pode ser vendido esse material, entendeu? Então é um mercado forte, existe gente ganhando dinheiro com isso. Então é muito mais amplo, sabe? A gente pensa no todo, sabe? Quando a gente trabalha com esse tipo de investigação. Desde quando eu tive a ideia, né? Quando a gente conversou, a gente teve a ideia do podcast. Uma das primeiras coisas, dos primeiros temas que a gente tinha certeza que a gente queria trazer era esse. Porque, igual a gente estava conversando ali há pouco, né? No senso comum, as pessoas, elas não têm noção de tantos perigos que existem e que as crianças estão expostas. Eu bato muito na tecla disso, das mães verem o YouTube, ver o que seu filho está assistindo, ver o material que ele está consumindo. E eu ainda não tenho, né? Meus filhos vão crescer, vão chegar na fase do jogo, do videogame, né? Vê com quem teu filho está conversando, olha o WhatsApp dele, que idade que você vai dar o celular pro teu filho, quando que ele vai estar preparado para isso. E principalmente, que eu quero morrer, já falei, vou falar de novo, a mãe que filma lá a criança dançando Anitta até o chão, rebolando, não sei o quê, e acha aquilo bonito e posta aquilo achando muito bonito, e tem um monte de marmanjo por trás consumindo esse material de forma inapropriada. Pai, você vai dormir tranquilo sabendo que lá em outro lado tem alguém olhando para o teu filho se excitando com isso? Entendeu? Então isso é muito grave, né? E as pessoas não têm noção disso. Então a gente queria muito trazer isso, trazer sobre o abuso, falar sobre esses sinais que para a família prestar atenção em casa e nessa prevenção, né? Que é o que vocês falaram. Buscar essa ferramenta. Quando tiver esse e-book, depois vocês mandam pra gente compartilhar Isso, nas é pra nossas gente redes divulgar. também. Com certeza, a gente faz questão de... Pra gente passar, né? Porque eu, por exemplo, em casa, eu não sei nada disso aí. Já quero aprender, porque a hora que os meus tiverem Porque a gente acesso, não tem acesso a tablet, nada disso. Então, hoje em dia, a gente controla mas a tranquilamente. gente Mas já daqui tem a que pouco aprender, não é mais. né? Porque toda ferramenta de interação online, ela tem... para trabalhar no Brasil, ela tem que seguir algumas normas. E essas normas, elas
muitas delas são regulamentadas pelo Marco Civil da Internet. Então, essas empresas têm obrigações. E o bom disso é que a maioria das empresas que a gente tem contato, TikTok, Facebook, WhatsApp, essas empresas elas oferecem ao usuário as configurações de privacidade, justamente para coibir essas ações desses criminosos. Então, assim, pai, mãe, vai lá na configuração Da conta do do filho. TikTok, do WhatsApp, do Face, do Instagram, faz a proteção de privacidade, proteção de família, habilita aquela opçãozinha lá para a criança, para limitar o acesso da criança a determinado tipo de conteúdo. Então é assim que a gente começa a ajudar nossos pequenos aí. Né? O alerta ficou grande, né, em relação a gente não delegar e terceirizar algo que é nosso. O papel é nosso como pai e mãe. Orientar, educar e guiar, né? A gente não pode delegar e terceirizar isso jamais. E o que está acontecendo, né, Mari? A gente tem que falar disso aqui. Hoje, os pais estão muito ausentes de casa, né? O pai e a mãe, os dois estão muito ausentes, né? Antigamente, a gente tinha a mãe muito presente, né? Hoje, a mãe, praticamente toda mulher trabalha fora. E a gente tem terceirizado muito a criação dos nossos filhos. Tem deixado muito na mão da escola, na mão de uma babá, na mão de uma avó, coitada, que não entende nada disso. Outra época, outra realidade. Outra realidade. Então, assim, o momento em que a gente está com os nossos filhos, a gente chega em casa, fica só no celular. Sim. E aí você acha bom que seu filho tá lá no videogame, ele tá te dando sossego. Você nem imagina o que tá acontecendo. Você não imagina o que tá acontecendo. Então a gente não pode terceirizar. Quem tem que educar, quem educa, quem cuida é pai e mãe. E já estabelecer esse diálogo, né, desde cedo, esse diálogo aberto, explicar o que é abuso e falar, meu filho, no seu videogame vai ter marmanjo aí passando por criança querendo trocar as coisas com você, seja esperto, ensina a criança, né, doutora, sobre os crimes que existem, né, então desde cedo ter isso, eu acho que era isso que a gente queria trazer muito, né, Mari? É isso mesmo, acho que foi bom, eu acho que eu vou finalizar com mais um dado importante que eu peguei, eu sou da estatística, mas, cara, eu fiquei passada. O dado de que mais de 4 meninas menores de 13 anos são estupradas por hora no Brasil. Então, se trata, de fato, de uma violência muito estrutural, né? Que a gente precisa manter em pauta cotidianamente. Então, eu acho que é necessário romper o silêncio, impulsionar a discussão para a construção de políticas públicas para mudar essa realidade, né? Trago esse dado de meninas, mas a gente sabe que o de meninos também é altíssimo. Então, é um assunto muito importante, né, Jé? E parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Porque se nós temos tantos casos notificados aqui, é porque o trabalho de vocês está sendo bom, está sendo excelente. Essa iniciativa de fazer o e-book, de levar... Eu sei que vocês dão palestra onde chamar, vocês vão, ensinam. Então, isso aí é o servir e proteger, né? Da Polícia Civil. E vocês estão servindo a sociedade. Muito obrigada pelo trabalho de vocês mesmo. E se a gente talvez não tenha falado alguma coisa que vocês acham que é importante falar, quiser deixar uma mensagem final também. Nós agradecemos imensamente o convite, poder passar, expor, explicar um pouquinho do trabalho da DPCA, orientar, né, os pais sobre os perigos da internet, os perigos da vida real mesmo, né, o contato com as outras pessoas. Então, assim, lembrar também do Disque 100, quem estiver sendo vítima de algum crime ou souber de alguém que está sendo vítima, o Disque 100 é uma central que fica em Brasília, e depois vai separando por cada estado, cidade, até chegar na DPCA. Nós fazemos a investigação do Disque 100. Então, assim, a proteção de criança e adolescente, existe uma rede para proteger e está cada vez, assim, mais engajada, mais organizada para realmente conseguir proteger essas crianças e adolescentes. Maravilha. Legal. Obrigada, doutora. Bom, agradecer novamente em nome da Polícia Civil e a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente. Agradecer a minha delegada titular, que é uma entusiasta da tecnologia, da modernização das técnicas de investigação, juntamente com o nosso diretor-geral, o Dr. Roberto Gurgel. Eles são pessoas que, de fato, se preocupam com a modernização da investigação policial. Então, hoje a gente precisa aplicar essas técnicas para oferecer um serviço de excelência para a nossa população sul-mato-grossense. Então, quero agradecer a delegada, agradecer principalmente a vocês
por nos receber aqui nesse espaço bacana, maravilhoso. É. Agradecer ao meu amigo Tobias, nosso colega Tobias, que também Tá ali nos bastidores. Veio aprender bastante, né? Hoje meu marido veio de plateia, tá muito chique, né? a gente agradece aí a presença. E a gente está à disposição de vocês, que vocês precisarem. A gente tá. E sempre que alguém tiver qualquer dúvida, procura vocês, né? Isso, a DPCA fica Isso na rua mesmo. 25 de dezembro, 474. 24 horas. É até às 17h30, mas nós temos o plantão Plantão. DPCA que fica no prédio do Depac Cepol, lá no Maravilha. Tiradentes. Tá? Perfeito. Então, 24 horas. Espero que vocês tenham gostado. Já compartilha, já comenta, curta bastante. Esse episódio em especial foi um aprendizado pra gente, né, Gé? Muita coisa já vou mudar e eu espero que na casa de vocês também. O custo da gente não olhar para os nossos filhos pode ser muito alto, né? Muito caro, né? Estejamos presentes. Beijos. Valeu. E fiquem com a gente, porque, ó, toda semana é assim, ó. Chumbo, porrada e bomba, que é cada assunto, cada tema, um melhor que o outro, né, Mari? Maravilha, valeu. Beijo, obrigada, viu, gente? Tchau. Aí.